Olá, estamos hoje para mais um tempo, mais uma reflexão e hoje vamos falar sobre a restauração e o evangelismo de rua. Nós estamos vendo o Espírito de Deus trabalhar, um derramar do seu Espírito muito poderosamente sobre muitos lugares, inclusive nas ruas do Brasil, nas praias do Brasil. Ajuntamentos estão sendo formados de uma maneira bem interessante. E pessoas estão sendo alcançadas com o anúncio do Evangelho do Reino. Então, existe hoje um cumprimento de Isaías 61, que Jesus também, em Lucas 4, anunciou que é o ministério dele. E é muito interessante essa perspectiva do ministério de Jesus. O ministério de Jesus nas ruas, o ministério de Jesus sendo assumido por homens, mulheres, nos ofícios que o Senhor tem dado. Então, evangelistas proféticos, avivalistas proféticos estão sendo acordados, despertados pelo Senhor, também nas universidades, nos ambientes das universidades, reuniões de adoração, horários, reuniões alongadas de oração estão acontecendo. Por quê? O Espírito Santo está queimando o coração para testemunho do poder de Deus. Testemunho do poder de Deus. Muitos jovens e adultos e até crianças estão dando testemunho, estão contando dos feitos do Senhor, contando das maravilhas de Deus. E as coisas, as sementes das maravilhas de Deus foi como no Pentecostes houve essa expressão, que as sementes das grandezas de Deus foram derramadas no Pentecostes. Então essas sementes da grandeza de Deus estão sendo derramadas também em alguns lugares públicos. Então não está restrito às quatro paredes. Por quê? Porque a presença de Deus não é algo que a gente entra e sai, mas é algo que Ele nos chamou para viver diante dEle. Então não tem essa coisa, às vezes, religiosa, de que você entra e você sai. Não, você vive na presença, E você faz tudo na sua vida na presença. E é um tempo, e eu quero encorajar você a dar testemunho dos milagres que Deus fez na tua vida. Conte a outras pessoas, na sua casa, no seu ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, nos estudos, as suas conexões, aonde você vai, conte o que Deus fez. Peça oportunidades ao Espírito Santo e conte o que Deus fez. Às vezes as oportunidades acontecem ali num minutinho muito rápido do encontro, de um intervalo, de alguma coisa, de algum evento. Conte o que Deus tem feito. Não pare de dar esse testemunho. Conte como você era, o que Deus fez e como você está agora. Por quê? Esse testemunho do poder de Deus é exatamente o ambiente para oração e milagres. Quando você conta um testemunho, você abre a oportunidade para que uma outra pessoa possa dizer, olha, ora por mim, eu gostaria de viver isso. E aí você vai anunciar a verdade de Cristo, mas orar por um milagre. Às vezes a pessoa está enferma, às vezes a pessoa está oprimida, Às vezes a pessoa está vivendo um desses quadros desafiadores. E aí a palavra fala em Isaías 61 que nós devemos levar as boas novas aos oprimidos. Então, a verdade, a restauração de alguém, a reconciliação com Deus começa pela verdade. A verdade da boa notícia de que é possível viver em paz com Deus precisa ser trazida. E quem precisa disso é o oprimido. Às vezes nós estamos querendo que os duros de coração sejam a assembleia de ouvintes. Não. Em geral, oprimidos vão ouvir melhor e mais rápido. O melhor terreno são os oprimidos.
E eles precisam desse testemunho aí, né? Por quê? Porque Deus pode se manifestar exatamente no meio dessa opressão e ele remover a opressão, demonstrando o seu poder. Quando alguém crê em Deus, deve ser acompanhado da demonstração do poder de Deus. E às vezes o terreno está pronto quando há uma opressão. Segunda condição é os quebrantados de coração, né? Quebrantados de coração. Então, não lance a semente nos lugares de rocha, de dureza, de incredulidade, mas lance a semente do reino onde há quebrantamento de coração. Às vezes, pessoas muito duras são levadas a circunstâncias desafiadoras e ali elas são quebrantadas. Aquela é a hora de lançar as sementes do reino e achar os quebrantados. Eu oro que você ache os oprimidos e ache os quebrantados, porque segundo o ministério de Jesus, revelado em Isaías 61 e em Lucas 4, ele veio para essas pessoas. Ele veio para essas pessoas. Então, investir, focar para que corações quebrantados recebam a verdade. Emoções que estão às vezes fragilizadas, elas estão precisando da ação do Espírito da verdade ali, porque aquelas emoções foram levadas aquele coração foi amaciado, aquele coração se abriu pelo sofrimento. Às vezes o sofrimento produz isso, por isso nos hospitais as pessoas recebem mais livremente a palavra de Deus, porque elas ficaram duras e aí veio o sofrimento, veio a angústia, e aí aquela é a oportunidade de Deus revelar o seu amor, quando a gente acha os oprimidos e os quebrantados de coração. São dois tipos de pessoas que você deve buscar nesses dias. Outro tipo de gente é o cativo. Quem são os cativos? Não é? É alguém que foi levado a essa condição de opressão, não por uma escolha própria. Às vezes a pessoa já crê em Deus, já crê em Cristo, mas ela está numa condição de sequestrada por algum ciclo mortal que às vezes é dentro da sua família. Então, estão acontecendo doenças, mesmo tipo de doença na sua família, mesmo tipo de opressão na sua família, as gerações estão ali e a família está sequestrada. Existe uma necessidade de quebrar esse ciclo e só o sangue de Jesus e a autoridade de Cristo pode romper ciclos de maldição, ciclos de opressão, ciclos de mentira e de engano que estão acontecendo. E aí quando você acha um cativo, um sequestrado por uma situação, é importante demais proclamar as boas novas, proclamar o reino de Deus, aplicar o poder do sangue de Jesus. E ele fala também não só do cativo, mas do preso, o prisioneiro. Então, alguém é preso porque cometeu algum crime e está ali numa decisão que ele mesmo tomou, mas que agora trouxe limitação à sua vida. E as causas disso pode ser incredulidade, teimosia, rebeldia, algo persistente e que agora exige arrependimento. Então anuncie para o prisioneiro que o arrependimento é a chave para a libertação. Deixar a mentira e abraçar a verdade. Deixar o engano e abraçar a verdade. Então esse arrependimento pessoal vai culminar com uma decisão de deixar a cela de prisioneiro e experimentar a porta aberta que a verdade traz. Por isso é importante conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Então, não é só a gente dizer aceita Jesus, não, receba a maior autoridade e mantenha a vida submissa a essa maior autoridade. Receba a maior autoridade sobre o universo, é Cristo Jesus. A maior autoridade delegada pelo Pai. Depois dele ou antes dele é o Pai.
E ele que concedeu, o pai que concedeu autoridade ao filho. E olha, nós temos hoje a vida do filho e o espírito da vida do filho está sobre nós. Então nós podemos trabalhar o ministério da reconciliação com os homens. Então esteja aberto para ser esse mensageiro, essa testemunha. Esse é tempo de sermos testemunhas de Cristo. Conte o que Cristo fez com você, como você era, o que Cristo fez e como você está agora. E isso está vindo sobre o nosso país de uma maneira extraordinária. Olha, isso está soprando no norte, isso está soprando no nordeste, isso está soprando no centro-oeste, no sudeste, no sul do país, porque a solução para o Brasil não é a política que vai trazer, não são as eleições que vão trazer. A mudança para o nosso país passa exatamente por um posicionamento da população, começando pela igreja, de submissão a Deus e a sua palavra. Deus é que tem os exércitos para derrotar os inimigos do propósito dessa nação, os inimigos da nação, os valentes, os gigantes que estão violência, corrupção, muita mentira, iniquidade, opressão. Esses gigantes não podem ser vencidos pelo poder político. Esses gigantes só podem ser vencidos pelo poder de Deus. E nós, como brasileiros, precisamos orar a Deus e dizer: se o Senhor não nos livrar, seremos destruídos. E quando nós nos humilharmos assim, posicionarmos humilhados diante de Deus, essa colheita vai desatar. Então, um derramar do Espírito Santo é um remédio para o Brasil. Um derramar do Espírito Santo com uma colheita de vidas pela pregação do Evangelho do Reino, pelo testemunho dos cristãos, ao invés de se corromperem com ideologias humanas, ao invés de se corromperem com o poder temporal, ao invés de se corromperem com o amor ao dinheiro ou com o prazer, seja ele qual for, nós devemos nos render a Deus. Deus está nos chamando para nos render a Ele e rejeitarmos as ofertas malignas, destruidoras. Ore pelo Brasil, ore pelo Brasil, ore pelos brasileiros que não conhecem a Deus. Então, não tenha uma atitude acusatória, condenatória. Ore também pelas eleições, que Deus faça o que Ele quer. Que Deus traga uma liderança que possa cooperar com a transformação da nação. Mas é importante que você entenda que é o derramar do governo de Deus através da igreja que vai discipular a nação. Mais importante do que ter um grupo de pessoas que sejam cristãs na política é que haja um discipulado de nação por parte da igreja. Entende essa diferença? A diferença é significativa. Nós precisamos colocar representantes de princípios e valores lá. Mas, mais importante é que a igreja brasileira dê testemunho de que anda com Jesus, de que segue Jesus, da ética de Jesus. Por quê? Se a gente fizer isso, se formos 30 milhões, será uma explosão de poder e vida na nação. Mas se nós não fizermos isso, nós podemos ganhar as eleições, ganhar cadeiras, ganhar o poder, mas não teremos o testemunho verdadeiro que transforma. Então, não basta desejar a mudança política, é preciso viver o discipulado de nação, viver o discipulado de seguir Jesus como igreja e produzir transformação nas comunidades, nos negócios, no trabalho, né? Na educação, na saúde, produzir transformação genuína, verdadeira. E isso sim vai trazer uma influência transformadora para a nação. A nação está esperando essa vida de Deus que vem através da igreja. E isso já está acontecendo através dessa fome de Deus. O socialismo, o ateísmo, ele produz uma fome de Deus. Todas as nações que foram controladas pelo socialismo, pelo ateísmo, elas terminaram ali com uma fome de Deus. Por quê? Porque essas filosofias anulam Deus, anulam a fé. Ela diz: Deus morreu e lá em cima não tem ninguém, é só a gente aqui, é por nossa conta.
Não, essa não é a verdade. Todo ser humano, o Brasil e as nações estão com fome de Deus. Há um povo que quer Deus e, ao mesmo tempo, há aqueles que não querem mais Deus. Mas ore por isso, ore pelos que não querem e por aqueles que querem, mas especialmente quebrantados de coração, não é? Especialmente cativos, prisioneiros. Apresente-os diante do Senhor, não é? Chamando para que eles sejam livres e dê testemunho. Pense sobre isso, ore sobre isso, isso é muito importante. Aqui, Hudson Medeiros, mais um momento aqui com vocês. Eu espero que você tenha sido edificado. Agradeço aqui sua audiência. Peço que você se inscreva se não é inscrito, e aos inscritos a minha gratidão. E comente aqui o que essa mensagem edificou, trouxe ânimo a você. Compartilhe também com outros irmãos para que ela possa inspirar também e ajudar outras pessoas. Desde já, muito obrigado e até a próxima.